Bom dia para o pessoal do Brasil e boa tarde para o pessoal da Angola e de Moçambique. Bom, como foi votado ontem no grupo, hoje a aula é de Química, mais especificamente do tópico sobre soluções. Hoje vamos falar sobre alguns conceitos básicos, introduzir o assunto. Então vamos começar. Os conceitos básicos. Bom, quando se fala de soluções químicas, é importante saber o que é uma, né? Então vamos começar. Para ter uma solução, a gente precisa de um solvente. Então vou colocar aqui. Normalmente é a água, o solvente. Ela é considerada o solvente universal. Então o solvente é a água que vai dissolver um soluto. Vamos escolher um soluto. Pode ser açúcar ou outro, mas vou escolher o NaCl, cloreto de sódio. Ele vai ionizar aqui dentro da solução, formando íons Na+ e Cl- dentro da solução. E quando que a gente sabe que formou uma solução? Quando não dá para ver, quando se diz que formou apenas uma fase. Bom, e soluções são apenas líquidas? Não, podem ser sólidas também, como por exemplo ligas metálicas, é um exemplo comum aí em medalhas de bronze, de prata, de ouro, entre outros exemplos. E também gasosas, como por exemplo o ar atmosférico, né? Composto de oxigênio, nitrogênio, argônio, entre outros gases, é uma solução gasosa, porque tem apenas uma única fase. Então posso colocar o soluto NaCl aqui até certo ponto. Assim introduz-se o conceito de solubilidade. Qual é o máximo que eu posso dissolver de um determinado soluto? Então, qual é o máximo que eu posso colocar de NaCl dentro da água, lá no becker? Bom, vai depender desse conceito. Coeficiente de solubilidade, que tem o símbolo CS. Bem, isso vai depender de alguns fatores. Vai depender do solvente, vai depender do soluto e também da temperatura. Por que da temperatura? Bem, algo se dissolve porque ela preenche o espaço do solvente. Por exemplo, o espaço entre uma molécula de água e outra molécula de água pode ser preenchida por um soluto, por exemplo, os íons NaCl. Quanto maior esses espaços, mais soluto eu posso colocar ali dentro, porque o espaço é maior. E quando aumenta a temperatura, há um espaço maior entre uma molécula e outra. Então vai depender da temperatura também. No caso do NaCl, o coeficiente de solubilidade a 0 graus Celsius é 35,7 gramas por 100 gramas de água, porém a 0 graus Celsius. Ou seja, nessa temperatura, se eu tiver um copo, um becker, com 100 gramas de água, eu posso colocar até 35,7 gramas de NaCl, que vai dissolver tranquilamente. E dependendo do quanto dissolveu ou não dissolveu, a gente tem termos para isso. Como por exemplo, vamos supor aqui que a gente está a 0 graus Celsius e temos um becker com 15 gramas de NaCl. Bem, é abaixo do coeficiente de solubilidade, certo? Então a gente diz que tem uma solução insaturada. Nas mesmas condições, agora com 35,7 gramas, ou seja, com o valor do coeficiente de solubilidade máximo, a gente diz que tem uma solução saturada. Está no máximo, no limite. Quando passa disso, quando por exemplo
a 0 graus Celsius temos 36 gramas de NaCl no becker, é importante salientar que aqui a gente está supondo que tem 100 gramas de água. Nesse caso, quando ultrapassa o coeficiente de solubilidade, a gente tem uma solução super saturada. Ou seja, vai exceder o coeficiente de solubilidade e não vai se dissolver bem. Vai formar o que a gente chama na química de precipitado. Bom, então, importante saber desses conceitos básicos. Bom, para treinar um pouco e testar os conhecimentos de vocês sobre o assunto, utilizando conceitos da aula e coisas das vivências de vocês na escola ou na faculdade. Eu trouxe aqui mais um desafio, como de costume. O desafio de hoje é saber qual desses é uma solução homogênea e explique por que os demais não são. Então, letra A, sangue. Letra B, álcool 70. C, maionese. D, argila. Ou E, granito. Então, vocês vão me dizer qual desses é uma solução homogênea e por que os demais não são considerados uma solução homogênea.